As 3 ferramentas da sabedoria. O caminho para descobrir a liberdade da sabedoria da ausência do ego, segundo os mestres, passa pelos processos de ouvir e escutar, contemplar e refletir e meditar. Eles nos aconselham a começar pelo ouvir repetidamente os ensinamentos espirituais. Ouvindo, eles nos recordarão, uma e outra vez, da nossa oculta natureza de sabedoria. É como se fôssemos aquela pessoa que pedi que imaginassem sofrendo de amnésia numa cama de hospital, e alguém que nos amasse e se importasse conosco estivesse nos sussurrando no ouvido o nosso verdadeiro nome, mostrando-nos fotografias de família e de velhos amigos, tentando trazer de volta o conhecimento da nossa identidade perdida. Gradualmente, ao ouvir os ensinamentos, certas passagens e visões interiores neles contidos farão vibrar um estranho acorde em nós. Lembranças de nossa verdadeira natureza começarão a voltar, pouco a pouco, despertando um profundo sentimento de alguma coisa despretensiosa e misteriosamente familiar. Ouvir é um processo muito mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. Ouvir realmente, da maneira que os mestres se referem, é abrir mão de si mesmo, de todas as informações, conceitos, ideias e preconceitos que enchem as nossas cabeças. Se você de fato ouvir os ensinamentos, aqueles conceitos que são um verdadeiro obstáculo, a única coisa que se interpõe entre nós e a nossa natureza real, podem lenta, mas firmemente ser eliminados. Quando tento ouvir verdadeiramente, sempre me inspiro no mestre Zen Suzuki Roshi, que disse: se sua mente está vazia, está sempre pronta para qualquer coisa, está pronta para tudo. Na mente do principiante, há muitas possibilidades. Na do homem experiente, há poucas. A mente do principiante é uma mente aberta, uma mente vazia, uma mente pronta. E se ouvimos com ela, podemos de fato começar a ouvir. Ouvirmos com uma mente silenciosa, tão livre quanto possível do clamor das ideias preconcebidas. Criar-se-á uma possibilidade que a verdade dos ensinamentos nos penetre. E para que o significado da vida e da morte se torne progressivo e surpreendentemente mais claro, meu mestre Digon Khenchen Rinpoche disse: quanto mais você ouve, mais você escuta. Quanto mais você escuta, mais e mais profundo se torna seu entendimento. O aprofundamento da compreensão, assim, dá-se através da contemplação e da reflexão, a segunda ferramenta da sabedoria. À medida que contemplamos o que ouvimos, os ensinamentos começam a penetrar nosso fluxo mental e a entrar na experiência interna da nossa vida. À medida que a contemplação revela e enriquece aquilo que começamos a entender de maneira intelectual e leva esse entendimento da cabeça ao nosso coração, os eventos do cotidiano começam a refletir e a confirmar, direta e sutilmente, as verdades dos ensinamentos. A terceira ferramenta da sabedoria é a meditação. Depois de ouvir os ensinamentos e de refletir sobre eles, pomos em ação os insights que adquirimos e os aplicamos diretamente, através do processo de meditação, às necessidades da nossa vida cotidiana. Dúvidas no caminho. Houve um tempo, parece, em que o mestre excepcional podia dar um ensinamento para o discípulo, talvez excepcional, e este podia conseguir a liberação. Lojong Rinpoche costumava contar a história de um poderoso bandido da Índia que, depois de incontáveis assaltos bem-sucedidos, percebeu o terrível sofrimento que vinha causando. Ansiando por algum modo de reparar o que havia feito, visitou um famoso mestre e perguntou-lhe: sou um pecador e me sinto atormentado. Qual é a saída? O que é que eu posso fazer? O mestre olhou o bandido de cima para baixo e lhe perguntou em que ele era bom na vida. E ele respondeu: em nada. Respondeu o bandido. Em nada? Gritou o mestre. Você deve ser bom em alguma coisa. O bandido ficou um tempo em silêncio e então admitiu: na verdade, há uma coisa para a qual eu tenho um ótimo talento: roubar. O mestre exultou: ótimo! Essa é exatamente a habilidade de que precisa agora. Vá para um lugar tranquilo e roube todas as suas percepções. Furte todas as estrelas e planetas do céu. Dissolva-os na barriga da vacuidade, no espaço todo abrangente da natureza da mente.
Dentro de 21 dias, o bandido alcançou a realização da natureza de sua mente e tornou-se depois um dos grandes santos da Índia. Houve assim, em tempos ancestrais, mestres extraordinários e discípulos tão receptivos e puros quanto aquele bandido que conseguiu obter a liberação praticando com devoção constante uma única instrução apenas. Mesmo agora, se empenharmos nossa mente num poderoso método de sabedoria e trabalharmos nisso de maneira diligente, haverá uma possibilidade real de nos tornarmos iluminados. Nossa mente, no entanto, está marcada e confundida pela dúvida. Às vezes, penso que a dúvida é um obstáculo para a natureza humana, ainda maior do que o desejo e o apego. Nossa mente, no entanto, está marcada e confundida pela dúvida. Às vezes, penso que a dúvida é um obstáculo para a natureza humana, ainda maior do que o desejo e o apego. Isso me marcou muito, por isso que li 2 vezes. Sou uma pessoa que tem muitas dúvidas. Nossa sociedade promove a esperteza no lugar da sabedoria, celebrando os aspectos mais superficiais, mais desarmônicos e menos úteis da nossa inteligência. Nós nos tornamos tão facilmente sofisticados e neuróticos que tomamos a própria dúvida pela verdade, e a dúvida que não é nada mais do que uma tentativa desesperada do ego para se defender da sabedoria endeusada, como meta e fruto do verdadeiro conhecimento. Essa forma de dúvida barata é o imperador maltrapilho do Sansara, servido por um rebanho de peritos que nos ensinam não a dúvida generosa e de alma aberta para que o Buda nos assegurou ser necessária para verificar o real valor dos ensinamentos, mas uma forma destrutiva de dúvida que nada nos deixa para acreditar, nada em que colocar nossa esperança, nada por que viver. Nossa educação contemporânea, assim, doutrina-nos para a glorificação da dúvida e criou o que poderia se chamar de uma religião ou teologia da dúvida, em que para ser vistos como inteligentes precisamos duvidar de tudo, indicar sempre o que é errado e raramente perguntar o que é certo ou é bom, denigrindo cinicamente todos os valores espirituais e filosofias que recebemos como herança, bem como tudo que é feito com simplicidade, boa vontade ou com inocência de coração. O Buda nos convoca a um outro tipo de dúvida, que é como analisar o ouro abrasando, cortando e friccionando para testar sua pureza. Para essa forma de dúvida, que ao ser levada até o fim, nos expõe à verdade, não temos nem a visão interna, nem a coragem, nem um treinamento. Fomos educados num vício estéril da contradição que nos tem roubado seguidamente de toda a real abertura para uma verdade mais vasta e nobre. No lugar de nossa forma contemporânea de dúvida nihilista, então, pediria a você que pusesse o que chamo de dúvida nobre. A dúvida que é parte integrante do caminho para a iluminação. A vasta verdade dos ensinamentos místicos trazidos até nós não é algo que nosso mundo ameaçado possa dispensar. Ao invés de duvidar deles, porque não duvidamos de nós mesmos, da nossa ignorância, nossa pretensão de já entender tudo, nossa avidez e nossas fugas, nossa paixão pelas assim chamadas explicações da realidade, que nada tem da inspiradora tranquilidade e da abrangência universal da sabedoria que os mestres, mensageiros da realidade, nos transmitiram. Esse tipo de dúvida nobre nos conduz para diante, nos inspira, nos testa, nos faz mais autêntico, dá-nos força e nos faz mergulhar mais e mais no estimulante campo da energia da verdade. Quando estou com meus mestres, eu os interrogo repetidamente sobre questões que me pedem respostas. Às vezes, não obtenho respostas claras, mas não duvido deles ou da verdade de seus ensinamentos. Posso, às vezes, duvidar da minha maturidade espiritual ou habilidade para ouvir a verdade de maneira a compreendê-la inteiramente. E então insisto, ainda mais na pergunta, até obter uma resposta clara. E quando ela vem, soando forte e pura em minha mente, meu coração respondendo a ela com uma onda de gratidão e reconhecimento, aí se fortalece em mim uma convicção que nem o escárnio de um mundo de descrentes pode destruir. Lembro-me de um inverno, quando estava com uma das minhas alunas e dirigi um automóvel numa noite clara e enluarada, indo de Paris para a Itália. Ela era terapeuta e tinha passado por muitos treinamentos diferentes. O que ela tinha compreendido, disse-me então, era que quanto mais conhecimento se tem, mais dúvidas ele gera.
e mais sutis são os pretextos para duvidar quando a verdade começa a tocar você profundamente. Segundo me disse, ela tentara muitas vezes fugir dos ensinamentos, mas finalmente entendeu que não havia para onde fugir, porque na verdade tentava fugir de si mesma. Disse-lhe que a dúvida não é uma doença, mas apenas um sintoma da falta daquilo que em nossa tradição chamamos a visão, que é a realização da natureza da mente e, portanto, da natureza da realidade. Quando essa visão está presente de modo completo, não há lugar para o menor traço de dúvida, pois estamos olhando para a realidade com os olhos dela mesma. Mas até que alcancemos a iluminação, disse-lhe, inevitavelmente haverá dúvidas, porque a dúvida é uma atividade fundamental da mente, não iluminada. E o único modo de lidar com ela é não rejeitá-la, nem a ela se entregar. Lidar com dúvidas exige de nós a real habilidade, e percebo o quanto é raro encontrar alguém que tenha alguma ideia de como trabalhá-las ou fazer uso delas. Não é irônico que numa civilização que tanto adora o poder da dessacralização e da dúvida, dificilmente alguém tenha coragem de dessacralizar o clamor da própria dúvida, fazendo, como disse um mestre hindu, voltar os cães da dúvida contra a própria dúvida, desmascarar o cinismo e revelar de que medo, desespero, desesperança e condicionamentos recorrentes ela provém. Então a dúvida não seria mais um obstáculo, mas uma porta para a realização. E sempre que ela surgisse na mente, seria bem recebida por aquele que busca como um meio de ir mais fundo na verdade. Há uma história que gosto muito sobre um mestre zen. Ele tinha um aluno fervoroso, mas muito ingênuo, que o via como um Buda vivo. Um dia, esse mestre sentou-se sobre uma agulha e ele gritou, "Ai!" e deu um pulo. O discípulo perdeu imediatamente toda a sua fé e saiu dizendo como estava desapontado em descobrir que seu mestre não era totalmente iluminado. Se não fosse assim, pensou, como ele pularia e gritaria alto daquele jeito? O mestre ficou triste quando percebeu que seu discípulo deixara e disse, que tristeza, pobre homem, se ele ao menos soubesse que na realidade nem eu, nem a agulha, nem o ai jamais existiram. Não nos deixemos cair no mesmo erro impulsivo desse discípulo zen. Não encaremos as dúvidas com seriedade exagerada. Nem deixemos que cresçam desproporcionalmente. Nem nos tornemos preto no branco ou fanáticos a respeito delas. Precisamos aprender a transformar nosso culturalmente condicionado e passional envolvimento com a dúvida num estado de compaixão, liberdade e boa disposição. Isso significa dar tempo à dúvida e dar tempo a nós mesmos para encontrar respostas às nossas questões, que não são meramente intelectuais ou filosóficas, mas são vivas e reais, genuínas e exequíveis. As dúvidas não podem ser resolvidas de imediato, mas se formos pacientes, pode ser criado um espaço dentro de nós, onde elas serão cuidadosa e objetivamente examinadas, desembaraçadas, dissolvidas e curadas. O que de fato nos falta, sobretudo nesta cultura, é o ambiente mental correto, sem distração e generosamente espaçoso, onde a percepção interior tem a chance de crescer e amadurecer, e que só pode ser criado com a prática persistente da meditação. Não se apresse demais em resolver todos os seus problemas e esclarecer todas as suas dúvidas, como dizem os mestres. Apressa-te devagar. Sempre recomendo aos meus discípulos que não alimentem expectativas exageradas, porque o crescimento espiritual tem o seu tempo. Leva muitos anos para aprender perfeitamente o japonês ou para se tornar um médico. Será que de fato podemos esperar ter todas as respostas sem falar em alcançar a iluminação em poucas semanas? A jornada espiritual é uma jornada de aprendizado e purificação contínuos. Quando você descobre isso, torna-se humilde. Há um famoso ditado tibetano que diz: não tome compreensão por realização e não tome realização por liberação. E Milarepa dizia: não alimente esperanças de realização, mas pratique sua vida inteira. Uma das coisas que aprendi a admirar na minha tradição é seu agudo senso prático, de pés no chão, indicando que as maiores de todas as conquistas exigem a paciência mais profunda e o tempo mais longo. O guia sábio.
Duas pessoas conviveram dentro de você durante toda a sua vida. Uma é o ego, tagarela, exigente, histérico, calculista. A outra é o ser espiritual oculto, cuja voz sábia e serena você raramente ouviu, e se o fez, não a atendeu. À medida que ouve mais e mais os ensinamentos que os contempla e integra em sua vida, em sua voz interior, sua sabedoria inata do discernimento, chamada no budismo de sabedoria discriminativa, é despertada e fortalecida, e você começa a distinguir sua orientação das diferentes vozes clamorosas e sedutoras do ego. A lembrança de sua real natureza, com todo o seu esplendor e confiança, começa a retornar para você. Você descobrirá, de fato, que revelou em si mesmo seu guia sábio, já que ele ou ela o conhece por dentro e por fora, uma vez que é você mesmo, seu guia, pode ajudá-lo, com clareza e disposição de espírito cada vez maiores, a vencer todas as dificuldades dos seus pensamentos e emoções. Seu guia pode também ser uma presença contínua, jovial, terna, às vezes provocante e brincalhona, que sabe sempre o que é melhor para você e o auxiliará a encontrar mais e mais caminhos para sair da sua obsessão com as reações habituais e emoções tão confusas. À medida que a voz da sua sabedoria discriminativa se torna mais forte e clara, você começará a distinguir entre a verdade que ela traz e as várias imposturas do ego, e será capaz de ouvi-la com discernimento e confiança. Quanto mais ouvir esse guia sábio, mais facilmente você mesmo estará preparado para mudar seus maus humores, ver através deles e até rir-se deles pelos absurdos dramas e ridículas ilusões que criam. Gradualmente se descobrirá capaz de libertar-se mais depressa das emoções negativas que governam a sua vida. E essa habilidade é o maior de todos os milagres. Terton Songyal, o místico tibetano, disse que não se impressionava com alguém que pudesse dar uma volta pelo teto ou que acendesse fogo na água. Milagre de verdade, dizia ele, era alguém se libertar de uma emoção negativa. Mais e mais, então, em lugar da tagarelice estridente e fragmentada que o ego tem murmurado junto a você ao longo de sua vida, você se verá ouvindo em sua mente a clara orientação dos ensinamentos que inspiram, advertem, guiam e dirigem você a cada instante. Quanto mais ouvir, mais orientação receberá. Se seguir a voz do seu guia sábio, a voz de sua sabedoria discriminativa e deixar o ego em silêncio, você experimentará a presença da sabedoria, da alegria e da felicidade que você realmente tem. Começa em você uma vida nova, profundamente diferente daquela em que se mascarava com seu ego. E quando a morte vier, já terá aprendido em vida como controlar aquelas emoções e pensamentos que nos estados da morte, os bardos, tornar-se-iam uma realidade esmagadora. Quando sua amnésia sobre sua identidade começar a ser curada, entenderá afinal que o Daxin, apego ao eu, é a raiz de todo o seu sofrimento. Você entenderá finalmente quanto mal ele fez a você e aos outros e perceberá que a coisa mais nobre e mais sábia a fazer é proteger e acarinhar os demais, em vez de a si próprio. Isso trará cura ao seu coração, cura para sua mente, cura para seu espírito. É importante lembrar sempre que o princípio da ausência do ego não quer dizer que havia um ego no começo e os budistas o afugentaram. Ao contrário, isso de fato significa que não havia ego algum desde o começo. Compreender isso é o que se chama de ausência de ego.